Fala, pessoal. Tranquilo? Penúltima aula, pela graça do Senhor, está chegando no fim. A gente vai falar hoje sobre a transformada de Fourier. Ela é muito parecida com a transformada de Laplace, ela é parecida com a série exponencial de Fourier, que a gente viu na aula passada, né? Eu já expliquei que a transformada, ela representa sinais, qualquer sinal contínuo, né, que não seja crescente, a gente já vai falar sobre essa limitação. Qualquer sinal contínuo, periódico ou não, pode ser representado utilizando a transformada de Fourier, utilizando senos e cossenos, ondas senoidais, exponenciais complexas, na real. Tá? Então, Fourier faz o que Laplace faz, só que com uma limitação. Tá? Eu preparei aqui umas figurinhas para vocês entenderem a relação entre Laplace e Fourier. E vocês vão ver que as transformadas de Laplace guardam muitas semelhanças com as transformadas de Fourier. Tá? Nessa parte da disciplina eu vou focar no entendimento do que é o espectro, né, dado uma certa transformada, perfeito? E como algumas propriedades alteram o espectro do sinal. Tá? Não propriamente o sinal no tempo, mas a gente vai se preocupar em como aquela operação temporal com o sinal afeta o espectro. Se Deus quiser, vai dar tempo para isso na aula de hoje. Se não der, a gente tem a aula que vem também para trabalhar. Né? Então vão ser as nossas duas últimas aulas. Essa hoje, apresentando a matemática, mostrando algumas transformadas, entendendo o que ela é de fato, e na aula que vem, que eu vou dar mais tempo também para estudar as propriedades. Um detalhe, quem entendeu Laplace, né, o que é a transformada de Laplace, vai entender bem fácil o que é a transformada de Fourier. Eu vou colocar agora a definição, né, matemática da transformada de Fourier e da sua inversa, perfeito? A explicação de onde surgem essas equações, elas estão bem explicadas no LAT, bem explicadas naquelas, né? Mas elas se derivam da série exponencial. Né? Então o LAT faz umas 3 páginas explicando a transformada, né? E eu só vou apresentar aqui, óbvio, para não perder tanto tempo no que eu acho ou no que eu julgo que seja um problema muito mais da matemática do que da engenharia. Então, a transformada de Laplace, ela é uma mudança de domínio, assim como a transformada de Laplace. Laplace eu vou do tempo para a frequência complexa S. Fourier eu vou do tempo para a frequência ômega. Aí vocês já vão entender o porquê que é só ômega aqui em Fourier. E a transformada basicamente é a integral de menos infinito até mais infinito de x de t, onde x de t é o sinal que eu quero a representação no domínio da frequência. Né? Então, x de t vezes e na menos j ômega t dt. Tá? E é mais fácil entender a transformada pela sua inversa. A inversa, né, da transformada de Fourier é o retorno. Né? Eu estou na frequência e eu quero saber qual sinal aquele espectro, né, produz. Tá? E para descobrir isso, eu tenho, teoricamente, que resolver essa equação aqui, embora vocês saibam que a gente não vai resolver, a gente trabalha com tabelas. Né? Então, é de menos infinito até mais infinito, de x de ômega vezes e na j ômega t vezes d ômega. Né? Só vou conferir os sinais aqui, que eu sempre erro os sinais e dessa vez eu não errei. Né? Até porque eu dei uma lida antes, óbvio. Tá? Óbvio não, porque às vezes não dá tempo. Então, ó, pessoal, aqui tem a transformada, que muitas vezes vocês vão encontrar ela simbolizada assim, ó. Um F todo estiloso, todo metido a besta. Né?
e a transformada inversa sendo representada por esse f na menos 1. Eu nunca sei escrever direito esse f, então vocês me perdoem. Mas é um f bonitão, tá? Se eu olho, e aí que tá, vocês têm que perceber que isso é muito mais fácil de entender que Laplace. Laplace, vocês vão ver que são muito, muito, muito semelhantes. A única diferença de Laplace nesse carinha aqui de cima é o S no lugar de J ômega aqui. O resto é idêntico, tá? E aqui também eu vou ter S ao invés de J ômega e eu vou ter um J aqui, tá? Que quem entende bastante as exponenciais vai entender que é só uma mudança de fase no sinal. Mas o que eu quero dizer é que é muito, muito, muito parecido, tá? O que Laplace faz? Se eu olho a inversa, tá? Vocês vão entender. Porque a inversa é uma integral, percebam que não é mais um somatório como era a série, né? A transformada é uma integral a transformada inversa, né, no caso, da transformada x de ômega vezes um sinal exponencial. Só que esse sinal exponencial não é para qualquer frequência S, mas por uma frequência específica, S valendo J ômega. Tá? Então, na verdade, essa exponencial se torna E na J ômega T. Tá? Detalhe 1 que vocês têm que notar. E óbvio, como essa integral está sendo realizada de menos infinito até mais infinito em ômega, tá? Eu posso pensar no plano complexo S, só que essa integral ela não é realizada em qualquer caminho, de C menos infinito até C mais infinito. Eu não posso selecionar um caminho qualquer aqui. Fourier limita a integral a literalmente percorrer o eixo imaginário das exponenciais e na S, né? Então, esse carinha aqui são os valores de e na S, cuja exponencial resultante é e na j ômega t, né? Com pontos S igual a j ômega. Lembrando que, na matemática, a frequência complexa S, a gente usualmente chama de sigma mais j ômega, né? Tá? Então, na verdade, só estou pegando j ômega, em resumo. E por que isso é mais fácil? Né? Porque se eu integro, e eu posso pensar em soma na minha cabeça para facilitar, né? Se eu integro de menos infinito a mais infinito, para cada frequência negativa eu vou ter a sua conjugada positiva, né? Porque eu tenho que vir do menos infinito, menos 10, menos 5, 0, 5, 10. Então eu vou passar pelas exponenciais e pelas exponenciais conjugadas. Tá? Isso na composição dessa soma infinitesimalmente pequena, né, vai originar aqui um seno, se eu pegar isso mais a conjugada, né, dado características específicas para x de ômega. E aí que tá. Aonde entra o x de ômega? X de ômega vai me dizer qual que é a força daquela componente exponencial, que em resumo vai me dizer o que é o módulo, como é que é o módulo e a fase. Vou voltar um pouquinho para a aula passada. Na série, a gente estudou o coeficiente dn, vocês se lembram? E esse coeficiente dn, a gente viu que ele tinha uma magnitude e ele tinha uma fase. Análogo ao quê? Ao C0 e à fase da harmônica. Isso acontece aqui também, só que isso vai aparecer, né, nessa função, que é uma função contínua, diferente do dn, que é uma função discreta. A função dn, o n varia 0, 1, 2, 3. A função x de ômega, o ômega é uma variável contínua. Tá? Então, esse x aqui, tá? Ele vai ter magnitude e vai ter fase, perfeito? Só que vão ser
funções contínuas, que nem eu falei no finalzinho da aula passada. Porque tudo isso aqui é integral, né? Então, a complexidade da transformada em relação à série é muito maior, né? Porque uma é um somatório e a outra é uma integral, é um somatório infinitesimal, né? Tá? Então, é uma coisa muito mais complexa e é exatamente por isso que a transformada consegue representar muito mais sinais, né? Consegue sair do mundo dos sinais contínuos e ir para o dos sinais periódicos, desculpa, e ir para o mundo dos sinais não periódicos também. Tá? Mas uma coisa que vocês têm que ter aqui, ó, x e ômega vai ser um número, se eu avaliar qualquer ponto ômega, vai ser um número que tem magnitude e vai ter fase também, tá? Então, é a magnitude de x, literalmente o módulo, e esse carinha aqui recebe o nome de fase, o argumento, né, de x de ômega. Então, vocês percebam que todo o espectro de sinais aqui, seja periódico ou não, é um gráfico de magnitude e um gráfico de fase em função da frequência. E esses gráficos, pessoal, eles me dizem qual é a força daquela frequência na composição do sinal, a importância daquela frequência na composição do sinal no tempo. Tá? É muito importante ter isso bem forte, bem grudado na mente de vocês, exatamente por isso que eu estou repetindo tantas vezes. Tá? Para encontrar a representatividade daquela componente de frequência, eu vou usar a transformada direta, né? Porque a transformada direta, ela vai me dizer qual que é o grau de semelhança do sinal com essa exponencial aqui para uma dada frequência, né? Então, eu vou ter para cada frequência ômega um resultado diferente dessa integral, tá? E esse resultado me diz a importância, né, daquele sinal, não só em magnitude, mas também qual que é o deslocamento de fase daquela coisa, daquela componente. Só que aí que tá. Como é um gráfico contínuo, eu não consigo expressar num somatório como a gente faz com a série. Então é bem mais chato de se analisar. Por isso que vocês têm que pensar em densidade, né? O Latt até fala, né, em densidade do espectro, aonde que o espectro tem mais área, digamos assim. Tá? É bem parecido com aquela função de densidade de probabilidade, para quem já fez probabilidade, né? Eu detesto probabilidade, mas enfim. Né? Então, a gente tem que pensar mais na área sobre o gráfico, da área que o espectro faz, né? Do que propriamente a amplitude daquela componente. Tá? Porque vocês vão ver, eu vou ter literalmente todas as componentes. Perfeito? O que eu deixei aqui para vocês, ó, engatilhado? Contemplem comigo esse gráficozinho aí, ó. Deixa eu diminuir aqui a minha tela. Tá? O que é isso? Estou tentando dar um zoom. Tá? Esse gráfico, pessoal, ele traz... Eu sei que eu estou pequenininho, mas é só me ouvir. Ele me traz literalmente a magnitude de x de s. X de s. Então, vocês estão vendo uma superfície que é o cálculo do módulo de todos os valores de x de s, né, fazendo S, obviamente, sigma mais J ômega. Então, eu tenho aqui, ó, espera aí que dei um zoom demais aqui. Eu tenho aqui o sigma e eu tenho aqui o ômega. Então, o plano S, ele está aqui nesse gráfico, ó, a parte real, né, e parte imaginária do S. Então, eu percebo um detalhe importante, né? A magnitude está traçada em decibéis aqui, vocês vão aprender em tempo o que é isso, não é assunto para nós, tá? Mas vocês percebam que eu tenho pontos nessa transformada de Laplace, x de s é uma transformada de Laplace, em que eu tenho valores que afundam aqui e valores que tendem para, no caso infinito aqui, mas que tem um pico. Então, na verdade, esses valores são os polos e os zeros
né? Não é bem polo e zero, né? Porque polo e zero a gente pensa em sistemas. Mas são os valores que a transformada zera e os valores que a transformada tende para infinito. A transformada de Fourier do mesmíssimo sinal, tá? É a intersecção desse carinha aqui com esse plano laranja, ó. Tá? Perfeito? Essa curva vermelha aqui, pode ver que é literalmente a intersecção do plano, né? Se eu olho essa curva, né, visto com uma câmera, entre aspas, né, visto com uma câmera que faz esse sentido aqui, ó, né, eu não sei onde é que está esse código, eu tentei procurar mas, hoje de tarde, mas eu não achei o código que gerou essa função, né? Se eu ver essa curva assim, eu tenho literalmente um módulo de x de ômega. Por quê? Porque eu estou limitando todos os pontos de S, né, com sigma zero. Pode ver que esse plano aqui tem todo sigma zero, ó, né? Então, na verdade, eu só estou variando o ômega. E se eu variar ômega, eu tenho um comportamento que faz assim, sobe e desce. Tá? O gráfico de magnitude dessa função, ela faria isso aqui, ó. E desceria. Né? Aqui está zero, e aqui está ômega. Devia ter colocado uma cor diferente, né? Então, a frequência ômega está aqui. E esse gráfico contém a amplitude da transformada de Fourier. Então, vocês podem pensar, muitas vezes, né, na transformada de Laplace, de Fourier, desculpa, como um caso particular, digamos assim, da transformada de Laplace. Alguns sinais, esse pensamento não funciona, tá, pessoal? Existem diferenças, né? Mas para entendimento, esse pensamento é completamente válido, na minha opinião, né? Então, está aqui a curva de magnitude. Então, deixa eu apagar. E assim como existe a magnitude, existe também a fase, né? Então, pessoal, a fase, deixa eu... né? Então, a fase pode ver que ela é bem chata aqui, né? Eu queria poder girar esse gráfico, pena que eu não achei o código, né? Mas se vocês olharem a curva de fase fez assim, ó, né? Que é a intersecção, é literalmente a fase de x de S, e aqui é a fase de x de ômega, que é a intersecção, né, dessa superfície com o plano. Então, a curva de fase ela vai fazer assim, ó. Exagerei aqui, né? Ela pode ver. Ela vai dar uma subidinha aqui, estou exagerando, né? Desce e depois volta. Nossa, escapou o mouse aqui, tá? Né? Então, muitos livros, inclusive o Latte, fazem essa observação, que a transformada de Fourier pode ser encarada como um caso particular da transformada de Laplace, né? As limitações que eu falei que ela tem diz respeito a sinais crescentes, tá? Fourier não consegue representar sinais crescentes. Tem a ver com a convergência da série. Dessa integral. Essa integral, ela não converge para todos os valores de ômega. Tá? Se vocês forem ver os livros de matemática, até mesmo o Latte, ele explica isso. É aquele mesmo problema, entre aspas, da região de convergência. Tá? Existem valores que há sinais, digamos assim, que se eu fizer a integral eu vou tender a infinito. Então eu não vou ter uma transformada de Fourier. Tá? Isso vai acontecer se os sinais tenderem para infinito. Então exponenciais crescentes eu não consigo representar com Fourier. Tá? Mas sinais que não crescem têm sua transformada. E um detalhe, né? Alguns sinais têm uma transformada de Fourier que é sensivelmente diferente da transformada de Laplace, que fique claro. Mas muitas transformadas de Laplace é meio que copy-paste. Tá? Muitas transformadas de Fourier, desculpa, são copy-paste das transformadas de Laplace, substituindo S por J ômega. Vocês vão ver, eu vou apresentar agora a tabela, né?
Mas eu vou apresentar a tabela agora para vocês. Vou apresentar a tabela. Então, ó, pessoal, assim como a transformada de Laplace, tá? A transformada de Fourier, ela é tabelada para vários sinais de uso comum. O LAT ele apresenta aqui, ó, 350 mil pares da transformada, perceberam? Olha a quantidade de sinais que tem aqui. Por quê que eu tenho muito mais sinais? Eu expliquei para vocês que a transformada de Fourier, ela serve melhor, ela se serve melhor para representar sinais. É por isso mesmo que ele apresenta a transformada de muito mais sinais em Fourier do que Laplace. Tá? Exemplo, existem sinais que a gente nem viu ainda, tá? Que eu só pedi para vocês estudarem no trabalho, por exemplo, o meu sinal SYNC. Ó. Vocês se lembram do SYNC do trabalho 1? Né? Vocês vão ver ele direto aqui. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Cadê? Eu tenho ele próprio aqui, mas ele é uma transformada. Tá aqui, ó, achei. Perdão pela demora. Essa aqui é uma função retangular, uma função pulso. Ela inicia, por exemplo, em -1 e termina em 1. Tá? A transformada é a própria função sinc. Tá? Existe a função delta, que é um pulso triangular. Aparece o sinc de novo. Então, ela é uma função muito comum, essa função sinc, de aparecer quando eu trabalho com sinais e representação no domínio da frequência de sinais. Por que que aparece tanto isso? Eu vou explicar agora, porque é importante, vou aproveitar o embalo. Tá? Em DSP, principalmente, hoje em dia, né? Hoje em dia, na atualidade contemporânea, né? Quando eu vou processar um sinal, vamos imaginar que eu tenho um sinal, qualquer sinal, áudio, televisão, de aba 4, tá? Quando eu vou processar ele, eu não faço, por exemplo, processando toda uma... Isso é sinal da idade, MP3. Alguém aí nunca tocou uma MP3 na vida? Eu tive até um Walkman. Ah, Walkman, eu também tinha Walkman, né? Mas eu fiquei apavorado porque tinha gente, eu acho que o pessoal aí que já nasceu nos anos 2000, né? Alguns sequer pegaram um MP3, já estão no Spotify direto. Que loucura, Bom, eu até já gravei fita. né? Pá, quanta fita, né? Rebobinar com a caneta. Bom, mas Pegava o enfim. segundo Ah, estado e outra, gravava. ainda tem até videocassete aqui ainda, se tu quiser pra usar em exemplo Não, algum dia. pá, não, o pior é que eu tenho um deck da Marantz que eu herdei do pai, cara. Bah, é uma obra de arte. Esses aparelhos aí, totalmente analógicos, eles eram obras de arte, literalmente, da eletrônica. Então, é uma época que não volta mais, mas enfim. Tá, vamos voltar aqui. Tá, então, na verdade, quando eu estou processando um sinal, eu não vou processar todo ele de uma tacada só. Tá? O que muitas vezes se faz? Se janela o sinal. Então, eu vou pegar esse sinal e aplicar um janelamento. Né? Então, na verdade, se eu multiplicar esse carinha por esse aqui, eu vou ter o sinal só numa certa janela de tempo. E daí eu processo essa informação. E extraio, por exemplo, quais são os coeficientes da série ou da transformada, né? Do sinal só nessa janela. Então, o que acontece? O sinal retangular, esse pulso retangular, ele é muito utilizado no processamento de sinais. É óbvio que eu não vou processar só essa janela, né, pessoal? Eles fazem sobreposições de janelas, assim, ó, tá? Isso é chamado de janelamento. E eles vão janelando e processando a informação. Por exemplo, se eu vou aplicar um filtro num sinal, tá? Esse filtro ele não é aplicado... Tudo bem, no final ele vai ser aplicado em todo o sinal. Mas o processamento acontece em janelas, do intervalo bem pequenininho. Eu nem consigo notar muitas vezes, né? O objetivo é que não se note, na real, tá?
Então, esse tipo de sinal é muito importante quando eu estou falando em telecom, quando eu estou falando em DSP. Então, os pulsos de janela, que podem ser quadrados ou podem ser, né, triangulares, eles podem ser trapezoidais, tá? Vocês vão estudar bastante isso em DSP, mas o que acontece? Vocês têm que entender a importância desses sinais já aqui. Tá? E é exatamente por isso que o LAT ele traz esses sinais bem nesse tópico, bem nesse capítulo. Né? Vocês podem achar estranho, vocês vão começar a ler o que ele está falando, explicando a função sync aqui, porque é uma função que aparece muito quando eu uso janelas. Tá? Por exemplo, a transformada de um sinal janelado sempre vai ter a função sync aparecendo em algum momento. Tá? Por isso que eu até falei para vocês estudarem já no trabalho 1. Vamos voltar aqui, ó. Share. Tá? Então, para os sinais que a gente está mais acostumado a trabalhar, ó, observem o sinal exponencial ENA menos AT U de T. A transformada dele é 1 sobre A mais J ômega. Se vocês mudarem o J ômega para S, vai ficar literalmente a transformada da exponencial. Mas o LAT trabalhava com esse par aqui, ó. E na lambda t, a transformada de Laplace é 1 sobre S menos lambda. Aqui a única diferença é que ele já colocou o expoente negativo. Por quê? Porque Fourier não consegue trabalhar com exponenciais positivas, né? Então, o par de Fourier que ele coloca é ENA menos AT, e a transformada de Fourier se torna J ômega mais A. Mas se eu substituir por lambda, aqui vai ficar J ômega menos lambda, né? Que vai dar mais A. Se eu substituir o A aqui, desculpa, menos A, vai ficar S menos A mais A, vai ficar igual. Só muda o sinal aqui, ele só evidencia o sinal. Desculpa que eu me confundi. E o que eu quero que a gente faça hoje? Que a gente entenda o que é o espectro de magnitude e de fase desse sinal aqui. Tá? Mas antes de a gente vir para o quadro, é interessante, alguém desenhou aí alguma coisa. O que eu quero que vocês percebam aqui já, antes de eu vir para o quadro? Ó? Algumas transformadas, elas não são exatamente iguais, mas elas guardam semelhança. Olha o degrau. A transformada do degrau é 1 sobre S em Laplace. Né? Em Fourier, eu tenho esse termo aqui, ó, a mais. Esse termo a mais, ele vem porque eu estou integrando exatamente em cima, né, do eixo imaginário. Tá? Então, quando eu resolver a integral de Fourier, como ela não é exatamente igual à integral de Laplace, né? E eu sei que eu estou, na verdade, integrando sobre o eixo imaginário, eu vou ter essas compensações. E todos os sinais, um detalhe importante, ó, todos os sinais que são, que têm, digamos assim, raízes, cujas transformadas de Laplace têm raízes na origem ou sobre o eixo imaginário, pode ver, seno, cosseno, degrau, né? Tem esse Professor, impulso que compensa. Diga, posso tirar uma dúvida? manda. Eu estava olhando ali a equação 2 do x de t para o x de ômega. Eu Uhum. fiquei em dúvida, por causa que o sinal negativo ali está dentro do U de t. Sim. Aham. Se eu tivesse, por exemplo, um U de menos 2t, como é que ficaria na fórmula ali? De menos 2t, Menos ele 2t. comprimido também? Eu só botei um numerador ali dentro daquele U de t, senhor. Uma constante ali, um 2, um 3. É que, na verdade, o que acontece, né? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu vir para o quadro, que eu já ia vir, né? Vou usar esse espacinho aqui, ó. Primeiro, uma coisa que você tem que cuidar. U de t, na verdade, é igual a U de 2t, né? Da mesma maneira que U de menos t é igual a U de menos 2t. Conseguiu visualizar isso?
Porque se eu expando ou comprimo um degrau, eu não vou expandir e comprimir ele. Então não vai mudar. Agora, óbvio que se tu leva essa multiplicação junto com a função que o degrau multiplica, bom, daí é outros 500. Nós falando puramente no degrau. Tá? Por isso que se eu escrever, não sei, eu não me lembro qual foi o teu exemplo, né? Mas se eu escrever e na 2t u de menos t, né? Na verdade isso é igual a e na 2t u de menos 2t. Na verdade é igual. Agora, se eu substituo o t nessa função por 2t, bom, daí esse carinha aqui vai ficar 4t, daí o sinal vai mudar, óbvio, né? Mas o u de t e o u de 2t é igual. Mas eu não sei se foi essa a tua dúvida. Eu acho que eu tenho a impressão de que era outra coisa que tu queria perguntar. Minha dúvida, o microfone aqui, é que aquela funçãozinha ali, ela simplesmente... Eu vi que eu consegui entender que na função 1 ali, não sei se tem como o senhor botar de volta lá, Eu tô vendo aqui. Deixa eu botar aqui. naquela primeira função ali, na 1, eu vi que se, por exemplo, se eu tivesse um A negativo, eu sei que quando eu passar para outro lado, o x de ômega vai ser menos A, porque mudou o valor só do A. Sim, sim. E se eu mudasse na 2 ali também, se eu mudasse o valor de A, também ia mudar só o A. Mas se eu mudasse o valor do T, aconteceria alguma coisa com aquela parcela ali menos J ômega? Ou essa parcela que não sofre mudança? Se tu escalonar só o U, não. Né? Agora, se tu escalonar todo o sinal, o A vai mudar daí, né? O A é expoente da, Sim, o por A exemplo. muda, mas sem mudar o A, só mudando o U mesmo. Não, se tu mudar, colocar E na qualquer coisa T, né? Se tu só mudar escalonar o tempo e ele não está deslocado, que fique claro, ele não está deslocado, não Então tá. vai mudar em nada. Se o Só sinal está se ele deslocar, deslocado, então. daí sim, daí tu vai ter alterações, né? Porque Ah, daí tá. Aí vai ser outra fórmula, no caso. porque daí tu vai expandir, o U vai começar mais cedo ou mais tarde, né? Então vai Tá, ter que ser entendi. Era analisado. essa a dúvida. Tá bom, então tá. Show. Tá? Deixa eu voltar. Né? No caso particular, que o sinal seja exatamente, né, o de T. Eu vou tirar foto do quadro e depois a gente volta para analisar essa transformada de Fourier, porque eu quero que vocês desenhem, né, o gráfico desse, o espectro de magnitude e o espectro de fase, tá? Baseado nisso aqui que eu escrevi, ó. Porque isso aqui é literalmente a transformada de Fourier desse sinal. Então vocês têm que entender o espectro desse carinha e têm que entender o que acontece se eu fizer modificações. Então, na verdade, eu vou deixar um tema de casa para vocês. Vai ser um tema bom para a aula que vem, vocês vão ver. E um detalhe, vocês devem estar se perguntando, mas se eu janelo o sinal, eu não vou perder informação? Sim, né? Tu vai perder informação. Esse janelamento, na verdade, ele muda o sinal. Que informação eu perco? Eu quero que vocês entendam isso agora. Não é conteúdo nosso, mas só para vocês perceberem. Se eu tenho esse seno aqui, ó, tá? Muito importante. E eu janelo ele desse ponto aqui até esse ponto aqui. Tá? E o janelamento resultante aqui vai ser basicamente um seno bonitinho, caiu exatamente no período. Se eu for ver o espectro desse sinal, né, eu vou ter exatamente o espectro desse sinal aqui em cima. Porque ele está janelado bem perfeitinho, como o janelamento coincidiu exatamente com um período de oscilação, bem sincronizadinho, a informação do sinal inteiro não foi perdida no janelamento, não foi corrompida pelo janelamento. Agora, pessoal, se por acaso a minha janela tiver um tamanho que não sincroniza exatamente com uma senoide, vai sobrar esses cantinhos aqui no sinal. E esses cantinhos, na verdade, eles acabam
corrompendo a informação quando eu vou para a frequência, quando eu vou para o espectro. Tá? Então, esse janelamento aqui, ele não consegue representar perfeitamente o sinal, exatamente por isso que ele sobrepõe um pouco as janelas, e é exatamente por isso que existem outras formas de janelar o sinal para minimizar esse efeito aqui. Tá? Isso aí, cadeira do Denis, foda-se, eu não entendo por ufas. Eu só sei essas coisas que eu acho interessante. O Denis vai falar com você sobre isso. Agora, pessoal, o nosso objetivo hoje, e para preparar vocês para amanhã, depois de amanhã no caso, né? Cara, eu mal consigo apagar esse lado aqui do quadro por causa da dor. Que bosta. A gente viu que esse sinal aqui, a transformada de Fourier dele é 1 sobre J ômega mais 2, que é o A, ó. Simplesmente assim, tá? Eu quero que vocês tracem 2 gráficos. Pode usar software, pode usar o que tu quiser. Traçar, encontrar a função e traçar o gráfico de módulo do x de ômega e da fase do x de ômega para esse sinal. No mesmo gráfico, eu quero que vocês tracem esse sinal aqui, ó, x de 2t, que nesse caso é e na menos 4t, u de 2t, que a gente já viu que é u de t. Né? Então, na verdade, eu já estou usando o que eu falei para o Leonardo, né? Num exemplo prático, de uso prático. Né? Esse sinal aqui, desculpa, é esse sinal aqui escalonado. Tá? Então, observem o que aconteceu. Ó. Quando eu escalonei o meu sinal, né, eu mudei a transformada dele também, por óbvio. Né? Então, até vou mostrar para vocês que a única coisa que eu mudei foi o expoente. O par que eu vou utilizar, ele é o mesmo, não muda nada. E eu quero que vocês agora encontrem a transformada, que é a mesma transformada, quase a mesma, né? E eu quero que vocês também tracem o espectro. É uma coisa que tu faz provavelmente em meia hora, exagerando, tá? Quem fizer na mão vai ter que calcular alguns pontos. Dicas, né? Vocês têm que lembrar como é que eu calculo o módulo de números complexos e a fase de números complexos. Tá? Essa função é uma função complexa. Por um valor real de ômega, por um domínio real, eu vou ter um contradomínio complexo, que tem módulo e fase. Perfeito? Perfeito! Então, se eu tenho um número complexo Z1, que é R1 com fase θ1, e Z2, que é R2 com fase θ2. Se eu faço Z1 dividido por Z2, qual que é o resultado? R1 dividido por R2 com fase θ1 menos θ2. Por que eu coloquei isso? Porque isso aqui vai ser razão, é uma razão. É 1 dividido por um número complexo. Outra coisa que vocês têm que saber é como é que é o módulo. Se eu chamar isso aqui de A1 mais JB1. Módulo de Z1 é raiz de A1 mais B1. Fase do número complexo. Tangente na menos 1, que menos não, você me confundir com Fourier. B1 dividido por A1. Tá? Então, com essas equaçõezinhas aí, vocês com certeza vão conseguir encontrar a curva, vai ser uma função de magnitude, que eu até posso chamar de magnitude de ômega e de fase de ômega. Então, magnitude e fase. Eu posso literalmente. Né? Eu prefiro essa anotação, acho mais elegante.
mas eu posso ter função, que é uma magnitude que a função faz. Grafiquem esses dois espectros e elucubrem, pensem sobre o resultado. Esses dois espectros eles vão ser diferentes. Eles são muito parecidos, mas são diferentes. Tá? Mas eu quero que vocês entendam o que essa operação de compressão originou no espectro. Aula que vem eu resolvo. Estamos entendidos por aqui. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima.